a Gdansk, uma das cidades mais fascinantes da Europa, que é um verdadeiro tesouro escondido no norte da Polônia. Situada na costa do Mar Báltico, essa cidade não é apenas um centro comercial vibrante, ela possui uma história profunda e cheia de eventos significativos. Você sabia que foi nessa cidade que começou a Segunda Guerra Mundial? Ou que foi aqui que o movimento Solidariedade mudou o rumo da história? Neste vídeo vamos explorar juntos os encantos e segredos de Gdansk. Vem com a gente! E nós chegamos aqui em Gdansk ontem à noite, né? Nosso voo chegou 11h55 e aí nós pegamos um Bolt para vir aqui para nossa hospedagem. Deu 49 zloty, que é a moeda aqui da Polônia. Daí foi uma corrida de 20 minutinhos. Isso, deu uns 20 minutinhos. Esse é nosso quarto aqui em Gdansk. Olha só como é espaçoso, gente. Fica aqui pertinho do centro histórico, né? Que é a principal área turística aqui da cidade. Aqui nós temos uma cama, uma mesinha. Aqui fica o banheiro. César aqui já está fazendo as ondas, olha só. Bem espaçoso também. Achei muito legal essas decorações. E aqui temos chaleirinha, né? Fazer café, chá. E a nossa hospedagem fica aqui bem localizada, né? Do lado do centrinho, dá uns 5 minutinhos caminhando. E a gente tá indo agora pra lá. Vamos conhecer com a gente. Nós vamos entrar agora na parte histórica de Gdansk, né, que era fechada por 2 portões. Esse aqui atrás de mim é o Green Gate e lá na outra ponta fica o Golden Gate. Demora cerca de 15 minutos para ir de um ao outro caminhando. E o Green Gate não foi construído para ser só um portão, né, ele também foi construído para ser residência dos monarcas poloneses quando eles fizessem visitas oficiais aqui em Gdansk. Embora nenhum rei tenha dormido oficialmente aqui, hoje em dia ele abriga uma das filiais do Museu Nacional Polonês. Nós entramos agora aqui no caminho real da cidade de Gdansk, né? E esse nome foi dado assim porque era o trajeto que os reis da Polônia faziam quando entravam na cidade para suas visitas periódicas. Esse caminho se estende pelas vias Long Street e Long Market, que são as vias mais antigas e famosas da cidade. E por aqui nós encontramos os principais pontos turísticos da cidade, né? E também muitos cafés, restaurantes e lojinhas para a gente comprar aquela lembrancinha. E logo quando a gente entra no caminho real aqui de Gdansk, né, o primeiro prédio que chama atenção, sem dúvidas, é essa torre aqui que tem um relógio, né, que é o prédio da prefeitura, que foi construído no século XIV, com arquitetura gótica renascentista e foi reconstruído após os danos causados, né, pela Segunda Guerra Mundial. E atualmente ele também abriga um museu, que é o Museu Histórico de Gdansk. É possível subir na torre para ter uma vista incrível da cidade. E uma cidade portuária como Gdansk não poderia ter outro símbolo senão Netuno, deus dos mares, né? E aqui ao lado da prefeitura nós temos essa fonte com a estátua de Netuno. Essa estátua de bronze é o maior símbolo da cidade, foi feita em 1549, mas antes existia apenas a estátua do deus dos mares. Somente depois eles adicionaram a fonte ao seu redor em 1633. E o que é interessante é que essa estátua, durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi desmontada, escondida e só voltou para cá, para a praça principal de Gdansk, em 1954, e hoje é um dos lugares mais fotografados aqui da cidade. Estamos aqui em Gdansk e agora está marcando 3 graus Celsius, que equivale a 37,4 graus Fahrenheit. E por que eu estou falando isso? Porque estamos diante de um termômetro onde tem as 2 escalas. E esse termômetro foi criado em homenagem a Daniel Gabriel Fahrenheit, criador da escala em Fahrenheit, nascido aqui na cidade de Gdansk. Gente, aqui 80% da cidade não é original. Isso porque a cidade foi totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial e o processo de reconstrução dela só começou depois da rendição dos alemães para os soviéticos, né, em 1945. Então, boa parte do que a gente vê aqui foi reconstruído, não é mais original. Mas dá pra gente ter uma noção do quanto a cidade era linda, né? Muito linda.
Chegamos agora aqui no Golden Gate, né, que fica no final do Caminho Real e também marca o final da Long Street, que foi a avenida que nós percorremos. E ele foi construído em 1614, no lugar de um portal gótico do século XIII, e ele possui em cada um dos seus lados figuras que representam as virtudes do cidadão. Na face voltada para a Torre da Prisão temos paz, liberdade, saúde e glória. Na face voltada para outra rua nós temos a concórdia, justiça, devoção e prudência. Esse pórtico ele foi totalmente destruído durante a Segunda Guerra Mundial também e ele foi reconstruído em 1957. Em 1990 foi restaurada uma frase escrita em alemão: prosperem os que te amem, haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Atravessando o Golden Gate, nós saímos bem em frente à Torre da Prisão. Essa é uma construção do século XIV, onde aqui funcionava a antiga Casa de Tortura e a Torre da Prisão, onde aconteciam as execuções no período medieval. Atualmente, abriga o Museu da Tortura e abriga o Museu de Amba, onde você pode encontrar a famosa pedra em seu estado natural, aprender sobre métodos de extração e ver a sua utilização em belíssimas joias. Atrás da Torre da Prisão fica o Highland Gate, que é o portão principal de entrada da cidade antiga de Gdansk, que atualmente é onde funciona o centro de informações turísticas. Então lá dentro a gente pode pegar informações, mapas e também comprar souvenirs. Pessoal, esse aqui é o The Great Armory. Ele no século XVII funcionava como depósito de armas e munições. Ele é o principal exemplo da arquitetura maneirista em Gdansk. Foi desenhado por Anthony Van e teria sido inspirado num edifício semelhante existente em Haarlem, na Holanda. O prédio foi destruído em 1945 devido aos combates da Segunda Guerra Mundial. E dentro desse prédio podemos ver hoje trabalhos dos estudantes de belas artes. Nessa rua nós também temos uma das maiores igrejas do mundo construída com tijolos, que é a Igreja de Santa Maria. A sua construção foi iniciada em 1342 e demorou mais de 150 anos para ser finalizada. Foi muito danificada durante a época da Segunda Guerra Mundial, mas revitalizada com seu projeto inicial logo depois. Aqui no interior da igreja cabem aproximadamente 25 mil pessoas. Ela é muito grande, hein, pessoal? E aqui na Igreja de Santa Maria nós também encontramos o maior relógio astronômico de madeira do mundo e além de mostrar a hora e a data, é claro, o relógio também mostra as fases lunares, o calendário dos santos e a posição da lua e do sol em relação aos signos do zodíaco. A cada hora cheia, Adão e Eva, que fica lá no topo do relógio, eles ativam o sino e ao meio-dia acontece uma procissão entre eles, os apóstolos, os reis magos e a morte. Estamos subindo agora aqui uma das torres da igreja, que é possível a gente subir para ter uma vista bem bonita lá de cima, né? Paga para subir, tá? Custa 18 zloty. Para entrar na igreja é gratuito, mas para subir na torre você paga esse valor. E são 409 degraus. Vamos lá, eu tô ofegante, né? Vocês estão vendo. Finalizamos aqui os 409 degraus da torre da prefeitura e daqui a gente tem uma vista panorâmica da cidade, né, 360 graus. Inclusive, esse aqui é o ponto mais alto da cidade. Muita gente pensa que é a torre da prefeitura, mas não. É aqui a torre da igreja. Então, se você tiver que escolher apenas um para você subir, eu recomendo que você suba aqui a torre da igreja porque é mais alto e você tem uma vista melhor. Olha só, aqui nós temos a torre da prefeitura e nós estamos no nível bem acima do dela. Então, aqui nós temos uma vista mais alta.
Gente, uma curiosidade, Danzig é conhecida como a capital mundial do âmbar. Então aqui nessa rua a gente encontra várias lojinhas vendendo, né, artigos confeccionados com essa pedra. Inclusive as lojas são lá dentro, mas eles deixam aqui o expositor, né, pra gente poder já ter uma noção das peças, dos valores também. Os valores não são tão baratinhos assim, mas a gente tem que levar em consideração que é um artigo feito manualmente, né? Vai ser um artigo único que você vai ter na sua vida. Então quem quiser, eu acredito que vale a pena. Estamos dando uma voltinha agora aqui na Orla de Danzig e o que não faltam são opções de restaurantes, né, amor? Muitas opções de várias nacionalidades. Isso, e eu notei que aqui tem mais restaurantes de outras nacionalidades do que até mesmo polonês, pelo menos aqui nesse lugar, né? A impressão que ficou foi essa. Tem muitos restaurantes que não são com comidas típicas daqui mesmo, sabe? E aqui na Orla nós temos o guindaste, que é considerado o cartão postal da cidade. Esse antigo guindaste portuário era responsável por carregar e descarregar as mercadorias dos navios. Para a época tinha um sistema de funcionamento muito inovador e possibilitava que poucos homens erguessem algumas toneladas. Ele é considerado o maior guindaste da Europa medieval. Ele foi totalmente reconstruído após a Segunda Guerra Mundial e passou a ser uma das filiais do Museu Marítimo Polonês. Inclusive, Danzig era considerado o segundo maior porto da Polônia. Agora estamos visitando o Museu da Segunda Guerra Mundial de Gdansk e ele é o único museu do mundo totalmente dedicado a esse assunto, né? O que faz total sentido, afinal a Segunda Guerra Mundial deu-se início aqui, na cidade de Gdansk, no dia 1º de setembro de 1939, quando os alemães atacaram a Polônia. Esse museu foi aberto ao público em 2017 e possui uma arquitetura belíssima com um formato de prisma triangular oblíquo com uma altura de mais de 40 metros. A entrada aqui custa 29 zloty por pessoa, né? Nós compramos com antecedência através do site oficial do museu, mas também tem a opção de você comprar chegando por aqui. As exposições desse museu são impactantes e surpreendentes. Sua exposição permanente fica no subsolo, ocupando 5.000 metros quadrados, o que a torna uma das maiores entre todos os museus de história do mundo. As narrativas são tratadas de forma pessoal. Em muitas partes das exposições são exibidos documentários e áudios com longos depoimentos de sobreviventes. São mais de 2.000 exibições divididas em 3 blocos narrativos. O primeiro é o Caminho para a Guerra, que nos situa no contexto das ideologias políticas pré-guerra e na ascensão dos regimes totalitários na Europa e em outros países. Logo em suas primeiras salas já somos impactados por uma das maiores ferramentas de controle da opinião popular e formação ideológica, a propaganda, com diversos cartazes, anúncios e produtos. Cada uma dessas salas é dedicada a retratar um poder que procurou destruir a ordem colocada pelo Tratado de Versalhes, ou seja, o nazismo, o fascismo, o comunismo e o imperialismo japonês. Além disso, vemos claros sinais de que todos esses poderes tinham algo em comum, visavam aniquilar algum grupo social, ideologias diferentes com modus operandi similares. Uma das salas mais marcantes é a rua cenográfica, que representa como era uma cidade da Polônia antes da guerra, como os produtos eram vendidos no comércio e a vida pacata e regular das pessoas. O segundo bloco traz os horrores da guerra, onde a história do genocídio é mostrada pela visão das pessoas comuns. Esse bloco traz uma série de documentos, artefatos da vida cotidiana e relatos de civis, prisioneiros de guerra, soldados e trabalhadores forçados. Também é um dos mais emocionantes de toda a exposição. Aqui são mostrados os horrores do Holocausto e dos campos de concentração, assim como toda a estrutura e logística implantada nesse período de terror. A mensagem trazida é ponto comum na maioria dos espaços que remetem à Segunda Guerra Mundial. Lembrar para não repetir. Ensinamento necessário em todo momento da nossa história. O último bloco traz a longa sombra
da Guerra, que analisa as consequências após o seu fim. Os resultados da guerra foram devastadores, e o que é retratado aqui são os movimentos e a longa recuperação de nações após 1945 e que afetaram o mundo nas décadas que seguiram. A rua cenográfica que visitamos no início da exposição, que representava uma cidade polonesa antes da guerra, é revisitada aqui, agora após 1945, com as suas ruas devastadas e os sinais das grandes perdas humanas e materiais sofridas pela Polônia. Além dessa exposição, o prédio também abriga uma biblioteca, salas de conferência e um café. Gente, estamos finalizando a visita agora ao museu e assim, separem pelo menos umas 2 horas ou até mais, né? 2 horas nós passamos aqui. O ideal é que se separe de 3 a 4 horas e olhe lá. Porque o museu é muito grande mesmo. Todas as sinalizações do museu tem tanto em polonês como em inglês. Também tem a opção de você reservar o audioguia, né? Custa 12 slots, que eu te disse, não foi? Sim. Só que não tem em português, mas tem em espanhol. Então, se facilitar, já é alguma coisa, né? Mas, assim, não deixem de vir. O museu tem uma estrutura, assim, sensacional, né? Enorme, o acervo, bem caprichado. o acervo é muito grande, então vale a pena a visita. Saindo do museu, fomos caminhando novamente pela orla e passamos por essa área onde tem um carrossel lindo e alguns restaurantes também. Tinham várias famílias passeando por lá, um ambiente super agradável. E atravessando essa ponte encontramos a Roda Gigante de Gdansk, que foi inaugurada em 2014, e o letreiro com o nome da cidade. E nós não poderíamos deixar de vir à noite também aqui no Caminho Real de Gdansk, né? Que fica tudo mais charmoso durante a noite, incrível, né? Sim. Tudo iluminado, a coisa mais linda. Então não deixem de vir também passear aqui durante a noite, tá bom? I said the last drink was the last drink. You make it hard to leave. We're telling secrets in the dark while drinking whiskey neat. I would fall in a second if you let me, 'cause you're all that I want, could you let me in? The last drink was the last drink, but I don't wanna leave. E assim finalizamos nosso dia aqui em Gdansk. Espero que vocês tenham gostado de passear e conhecer um pouquinho da cidade com a gente. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar seu like, que é muito importante. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para você não perder nada das nossas viagens. Até a próxima!